E aí, meus queridos intercambistas? Será que vai ter Work and Travel durante essa pandemia? Então, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre as possibilidades do Work and Travel em 2020. Pra gente conversar sobre isso, eu vou levantar alguns pontos durante esse vídeo. Eu pesquisei bastante, eu conversei com várias pessoas, eu conversei com os meus empregadores, eu fiz muitas pesquisas, vi vídeos e analisei conforme as coisas que eu sei das minhas experiências. Eu queria lembrar vocês que não tem como ter certeza de nada, a gente está caminhando em um terreno incerto e tudo que eu vou dizer aqui são coisas que eu estou supondo, baseada nas coisas que eu estudei, que eu pesquisei, que eu sei, mas que tudo isso pode ser diferente, a gente vai analisar ao longo do ano. Mas antes de eu começar a abordar os pontos, eu queria te convidar a se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, se você tem interesse em Work and Travel, intercâmbio, viagem, e deixar um like nesse vídeo que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho aqui no YouTube. Os pontos que eu vou abordar nesse vídeo são o cenário da Covid nos Estados Unidos hoje e um pouquinho no Brasil também, a disponibilidade dos DS, os empregadores e as entrevistas, quando contratar a agência ou até quando adiar a decisão de fechar o programa, e também sobre o seguro viagem que cubra a Covid-19. Para começar, eu queria conversar um pouco sobre o cenário que nós temos hoje nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, vários estados já estão tentando uma reabertura. Alguns estados já estão em fase 1, alguns estados já estão caminhando para a fase 2, e se tudo correr bem nos próximos meses, até o fim do ano, muitos estados, não sei dizer se todos, já vão ter caminhado para uma reabertura quase que total, lógico, com muitas adaptações e cuidados dos seus comércios e lojas e serviços, enfim. Então a gente só vai saber se essas fases de abertura vão ter sucesso nos próximos meses, observando como que vai acontecer. E o Brasil, a gente sabe que infelizmente parece que o Brasil não está tratando a situação da pandemia como deveria, que a quarentena não está sendo respeitada como deveria. Muitas pessoas porque não tem opção, muitas pessoas porque não sei porquê, e não vamos entrar nesse detalhe nesse vídeo, mas a questão é, por conta disso, a gente não sabe como que o Brasil vai ser visto por outros países nos próximos meses. A gente não sabe se essa forma que o Brasil está atuando durante a pandemia vai impactar na permissão dos outros países em deixar brasileiros entrarem ou não. Isso é uma outra coisa que a gente só vai descobrir daqui a alguns meses. O próximo ponto que eu quero tocar é sobre a disponibilidade do DS. O DS 2019, para quem não sabe, é o documento oficial de intercâmbios como o Work and Travel. Esse documento ele é emitido pelo Departamento do Estado do país em um lote anual, o que quer dizer que todo ano temos uma quantidade de DS que podem ser emitidos para que intercambistas vão fazer algum tipo de programa nos Estados Unidos, não só o Work and Travel que utiliza do DS 2019. O Departamento do Estado emite o lote anual e passa ele para os sponsors. O sponsor é o órgão americano responsável pela contratação e pela relação do intercambista com seu empregador, responsável por você durante o seu programa inteiro, e é o sponsor que libera esses DS para as empresas e para as agências. O que acontece é que normalmente os sponsors usam de 80% a 90% dessa quantidade anual para os programas de Work and Travel de verão, que acontecem entre junho e agosto. E essa quantidade anual de DS não é utilizada apenas pelo Brasil. Vários outros países utilizam dessa quantidade de DS também. O que aconteceu esse ano foi que, obviamente, a quantidade de participantes do Work and Travel de meio de ano foi muito inferior do que o normal. Sobrou muito DS. Então, para o Work and Travel de inverno, haverão muitos DS disponíveis. Normalmente, quando a gente vai chegando para o fim do ano, os DS vão sendo limitados para o Work and Travel de inverno. Ano passado, inclusive, várias pessoas tiveram DS cancelado, porque várias agências venderam Work and Travel de inverno sem ter certeza que teriam essa quantidade de DS. Então, para o final desse ano, nós teremos muito mais vagas disponíveis. Então, se o programa puder ocorrer no final do ano, nós teremos muitos DS disponíveis. E acredito que o que vai limitar isso é o número de vagas de empregadores. E os empregadores são o próximo ponto que eu quero tratar nesse vídeo. Com a possibilidade do programa acontecer, supondo que ele possa ocorrer, vários empregadores já confirmaram positivamente a contratação para a temporada de 2020. E a lista de empregadores confirmados até agora já está disponível nas agências de intercâmbio, mas mais empregadores ainda podem confirmar ao longo do ano, dependendo da situação e enfim.
As entrevistas que ocorrem com os empregadores normalmente acontecem em julho, às vezes até antes, mas por conta da situação desse ano, as entrevistas estão sendo postergadas e vão começar a acontecer em agosto. Assim, nós vamos ter mais meses até começar as entrevistas, e os sponsors, os empregadores e até o governo americano vai poder ter mais tempo e poder rever essa situação ou se posicionar melhor quando esse momento chegar. Então, supondo que daqui a alguns meses, que o programa vai acontecer, que as fases de reabertura vão ser bem-sucedidas e que os empregadores vão abrir, com certeza eles terão público para receber e vão precisar de funcionários. Uma outra questão que eu acho interessante avaliar no empregador é o tipo de serviço que ele serve. Por exemplo, eu suponho que os restaurantes possam ser mais afetados porque eles promovem um tipo de serviço que é fechado, é indoor. Diferente de uma estação de esqui, por exemplo, em que as pessoas passam um tempo dentro, mas a maior parte da atividade acontece do lado de fora. Isso também vai variar com o tipo de função que você vai exercer no seu trabalho, se você vai trabalhar do lado de dentro ou do lado de fora. E eu sei que muitas pessoas estão comentando e preocupadas pelo fato da taxa do desemprego dos Estados Unidos estar aumentando. Sim, ela está alta, está aumentando, porém, se você for contratado, você terá a garantia do seu emprego. Então você não teria com o que se preocupar, porque ninguém vai te demitir para contratar um americano no seu lugar. Se você conversar com uma empresa e você for contratado, você vai ter o seu emprego garantido durante o seu intercâmbio. O outro ponto que eu quero discutir aqui é quando contratar a agência e até quando adiar a decisão de fechar o programa. Para analisar isso, eu vejo alguns pontos. Primeiro, é a política de transferência e cancelamento da agência que você vai escolher. Muitas agências estão cobrando taxa de transferência do programa de 2020 para 2021, caso você precise ou queira transferir. A agência que eu sugiro, que é a Travelmate Paulista, que eu fiz o meu intercâmbio, que eu super confio, já falei em vários vídeos, eles estão com uma política de transferência sem taxa do intercâmbio de 2020 desse ano para o ano que vem, 2021, sem taxa até o momento em que você foi contratado por uma empresa. Se você precisar transferir depois do momento que você já foi contratado por um empregador, tem uma taxa que é cobrada pelo sponsor, infelizmente. Essa taxa vai variar dependendo do motivo da transferência, se ela vai ser por conta do cancelamento do programa pelo governo, ou por fronteiras, ou se ela vai ser por conta de você não ter tido férias na faculdade, por exemplo. Esse é um dos motivos pelos quais eles também estão postergando as entrevistas, para fazer com que as pessoas fiquem mais tempo nessa fase em que elas ainda não foram contratadas, para dar tempo da gente reavaliar a situação do sponsor, do governo ou dos empregadores se pronunciarem antes da pessoa ser contratada. Então, o que eu acho é que se você tem certeza que se você não fizer o Work and Travel esse ano, você vai transferir ele para o ano que vem, você não precisa se preocupar muito com essa questão das transferências, dos cancelamentos, das taxas e tal. Os cancelamentos possuem uma política de taxa diferente e que também depende do motivo, e aí você pode conversar sobre isso com a agência. O outro ponto dentro dessa questão é o fato de que as entrevistas, elas vão começar em agosto, porém, a ordem para ser inscrito nas entrevistas depende da data da sua inscrição no programa. Por quê? Muitos empregadores têm uma quantidade limitada de vagas. Então vamos supor que o empregador tem 10 vagas e tenha 20 pessoas inscritas nesse empregador. Essas pessoas que estão na lista de espera desse empregador, elas vão ser agendadas as suas entrevistas conforme a data da inscrição do programa. Então quem deixou para se inscrever mais pra frente vai ficar no fim dessa lista e talvez não chegue a vez dessa pessoa fazer essa entrevista e conseguir essa vaga com esse empregador porque as outras pessoas já preencheram as vagas. A Travelmate Paulista, que é a agência que eu fiz meu intercâmbio, que eu super confio, que eu já falei várias vezes pra vocês, é uma agência registrada de super confiança e que tem um ótimo atendimento antes e depois de você fechar o seu programa. Eu sei que o preço do programa é em dólar, mas eles estão tentando fazer promoções praticamente todos os meses para ajudar nesse quesito. E também eles oferecem um desconto para indicações minhas. Então, para você conseguir esse desconto, responde o formulário que tem na descrição desse vídeo, que você vai receber o contato do meu consultor. E a última questão que a gente vai falar nesse vídeo é sobre o seguro viagem. O Work and Travel vem com seguro viagem incluído, que cobre durante o seu tempo de trabalho, ele não cobre o grace period e não cobre antes do seu trabalho começar. E a gente não sabe se ele vai cobrir a Covid-19. No caso dele não cobrir, e a gente vai descobrir isso só mais pra frente, existe um seguro viagem que tem cobertura contra o coronavírus. A Seguros Promo, que é o site que eu uso para comprar os meus seguros viagens, é um site comparador de empresas de seguro viagem. E existe uma empresa que tem cobertura para o Covid até o momento, e ela se chama Assist Trip, e você pode adquirir o seguro viagem da Assist Trip pelo site da Seguros Promo com um pequeno desconto também, que tá no link que eu deixei na descrição desse vídeo.
Então, depois de analisar todas essas questões, a minha conclusão é que se tudo correr bem com as fases de reabertura nos próximos meses, se eles forem receber mesmo os brasileiros e os empregadores forem abrir, eles conseguirem abrir os serviços, é bem possível que ocorra o Work and Travel no final desse ano. Nós ainda vamos esperar alguns meses para saber as situações, como que vai ser e tal, e eu até posso fazer um outro vídeo para reavaliar a situação daqui a alguns meses se for preciso, se vocês quiserem. A gente ainda precisa de algum tempo para esperar pronunciamento de governo, sponsor, empregador e tal, mas é possível que ele aconteça se tudo correr bem, então vamos torcer para que sim. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sei que são muitas incertezas e são muitas questões, mas eu fiz o melhor que eu pude com as informações que eu tenho para tentar trazer o máximo de informações possíveis para vocês entenderem esse cenário, o momento de fazer a compra, se vai ter o Work and Travel ou não. A gente vai ver o que vai acontecer no resto do ano, eu vou estar aqui, a gente pode conversar sobre isso. Usem a parte dos comentários pra gente conversar e a gente ter uma discussão saudável sobre esse assunto, responder questões e conversar sobre isso ao longo do tempo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não se inscreveram e deixar um like nesse vídeo. Eu espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo.